Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no dia 2 de abril, estamos na Sexta-feira Santa. E o Evangelho de hoje é a Paixão segundo o Evangelho de João. Vou ler somente um pequeno extrato desta longa leitura que se faz hoje na liturgia. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara numa esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu irmão, minha irmã, nós podemos olhar para o evento da cruz e da morte de Jesus a partir de 2 ângulos diversos, 2 pontos de vista. Pelas suas causas ou pelos seus efeitos. Se nos determos nas causas históricas da morte de Cristo, nós nos perturbamos. E cada um será tentado a dizer como Pilatos: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A cruz, no entanto, é melhor compreendida e aceita pelos seus efeitos, mais pelos seus efeitos do que pelas suas causas. E quais foram os efeitos da morte de Cristo? Somos justificados pela fé nele, reconciliados e em paz com Deus, repletos de esperança de uma vida eterna. Um outro efeito da cruz de Cristo é que ela mudou o sentido da dor e do sofrimento humano, sofrimento físico e moral. A cruz não é mais um castigo ou uma maldição. Foi redimida quando o Filho de Deus a tomou sobre si. Qual é a prova mais segura de que a bebida que alguém lhe oferece não está envenenada? É se ele beber na sua frente do mesmo copo. Assim Deus fez na cruz. Ele bebeu na frente de todos o cálice da dor, até o último gole. Mostrou assim que ele não está envenenado, mas que há salvação nele, há salvação do seu fundo. E não só a dor de quem tem fé, mas toda a dor humana. Ele morreu por todos. Quando for elevado da terra, tinha dito: atrairei todos a mim. Todos, não somente alguns. Sofrer, escrevia São João Paulo II, o seu leito no hospital, após o atentado, significa tornar-se particularmente receptivo, particularmente aberto à ação das forças salvíficas de Deus, oferecidas em Cristo, de sacramento universal de salvação para o gênero humano. Qual é a luz que tudo isso lança sobre a situação dramática que a humanidade está vivendo? Também aqui, mais do que para as causas, devemos olhar para os efeitos. A pandemia do coronavírus nos despertou bruscamente do delírio
da nossa onipotência, temos a ocasião de celebrar este ano um especial êxodo pascal, o êxodo do exílio da consciência. Bastou o menor e mais informe elemento da natureza, um vírus, para nos recordar que nós somos mortais, que o poderio militar e a tecnologia não bastam para nos salvar. Conforme diz o Salmo, não dura muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao gado gordo que se abate. E é verdade. Enquanto pintava os afrescos da Catedral de São Paulo, em Londres, o pintor James Thornhill, a um certo ponto foi tomado por tanto entusiasmo por um afresco seu, que afastando-se para vê-lo melhor, não percebia que quase despencava no vão do andaime. Um assistente horrorizado entendeu que um grito de chamada seria apenas acelerar o desastre. Sem pensar duas vezes, ele molhou um pincel na tinta e o arremessou contra o afresco. O mestre, assustado, deu um passo adiante. A sua obra estava comprometida, mas ele estava salvo. Assim Deus às vezes faz conosco. Confunde os nossos projetos e a nossa tranquilidade para nos salvar do abismo que nós não estamos vendo. Mas cuidado, para não nos enganarmos. Não foi Deus que arremessou o pincel contra o afresco de nossa orgulhosa civilização tecnológica. Deus é nosso aliado, não é aliado do vírus. Conforme diz Jeremias, eu tenho um desígnio de paz, não de sofrimento. Se esses flagelos fossem castigos de Deus, então eles não teriam sentido, porque eles caem igualmente sobre bons e maus, principalmente sobre os pobres, que são geralmente os mais prejudicados. Seriam eles mais pecadores do que os outros? Não. Aquele que chorou um dia pela morte de Lázaro, chora hoje pelo flagelo que caiu sobre toda a humanidade. Sim, Deus sofre como todo pai, toda mãe que perde seu filho, sua filha. Quando nós descobrirmos isso um dia, teremos vergonha de todas as acusações que fizemos contra Deus. Deus participa da nossa dor para superá-la. Conforme disse Santo Agostinho, Deus, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. Será que Deus Pai quis a morte do seu filho a fim de daí tirar o bem? Não, simplesmente permitiu que a liberdade humana fizesse o seu percurso, contudo, fazendo-a servir ao seu plano, não a dos homens. Isto vale também para os males da natureza, como terremotos e pestilências. Deus não os provoca. Ele deu à natureza uma espécie de liberdade, claro, qualitativamente diversa daquela liberdade moral do homem, mas ainda assim sempre uma forma de liberdade. Liberdade de evoluir segundo suas leis de desenvolvimento. Não criou o mundo como um relógio pré-programado em cada mínimo movimento. É aquilo que alguns chamam de acaso e que a Bíblia chama, ao contrário, de sabedoria de Deus. Outro fruto positivo da presente pandemia é o sentimento de solidariedade. Quando foi, desde que há memória, que os homens de todas as nações sentiram-se tão unidos, tão iguais como neste momento de dor? O vírus não conhece fronteiras. Em um segundo abateu todas as barreiras e as distinções de raça, de religião, de poder. Como tem nos exortado o Santo Padre, não devemos desperdiçar esta ocasião. Não deixemos que tanta dor, tantas mortes, tanto esforço heróico por parte dos profissionais da saúde tenha sido em vão. Esquecimento disto, perder a oportunidade, é esta recessão que mais devemos temer.
na Escritura diz, transformarão as suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. É o momento de tornar real algo desta profecia de Isaías, da qual a humanidade desde sempre aguarda o cumprimento. Demos um basta à trágica corrida às armas. Destinemos os intermináveis recursos empregados para fabricar armas e para outras finalidades melhores e urgentes. Usar os recursos dos armamentos, para a saúde, o saneamento, a alimentação, o cuidado da criação. Deixemos à próxima geração um mundo mais pobre de coisas, de dinheiro, porém mais rico de humanidade. A palavra de Deus nos diz qual é a primeira coisa que devemos fazer em momentos como este: gritar a Deus. É Ele mesmo quem põe nos lábios as palavras para se gritar a Ele. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio, libertai-nos pela vossa compaixão, despertai, não nos deixeis eternamente. Salmo 44. Ou então, Marcos capítulo 4. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Será que Deus ama ser implorado para conceder os seus benefícios? Será que a nossa oração pode fazer Deus mudar os seus planos? Não, mas há coisas que Deus decidiu nos conceder como fruto de nossa oração, quase como para compartilhar com as suas criaturas o mérito do benefício recebido. É Ele quem nos impulsiona a fazê-lo. Pedi-vos será dado, batei a porta e ela será aberta. Quando no deserto os hebreus eram mordidos por serpentes venenosas, Deus ordenou a Moisés para levantar sobre uma haste uma serpente de bronze. Quem olhava não morria. Jesus se apropriou deste símbolo. Ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Também nós, neste momento, somos mordidos por uma invisível serpente venenosa. Olhemos para aquele que foi levantado por nós sobre a cruz. Olhemos para ele, para que nós e todas as pessoas sejam salvas. Quem olhar para ele com fé, amor, não morrerá. E se morrer, será para entrar na vida eterna. Jesus, nós também, depois dessa pandemia, ressuscitaremos e sairemos dos nossos túmulos, não para voltar à vida anterior, como Lázaro, mas para uma nova vida, como Jesus. Uma vida mais fraterna, uma vida mais humana, uma vida mais cristã.